terceiro dia consecutivo, trazendo para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo que a gente pensa com muito carinho, que é uma experiência Unpocket que a gente fala do Bebê Digital Week, né, o que vai acontecer em outubro, nos dias 28, 29 e 30, em Brasília, no espaço, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, inclusive estão todos e todas convidadas. Gostaria também de pedir para que vocês, se forem tirar fotos, postarem nas redes sociais, marcar a nossa página, nosso perfil, @Bebê Digital Week. Eu sou Dani Firmino, uma mulher branca de 1,63 m, olhos e cabelos escuros. Eu estou vestida hoje no look quase todo preto, camiseta, calça e o tênis eu dei uma quebrada. Hoje eu estou de tênis marrom, né? Adoro o preto. E vou estar com vocês aqui ao longo de todo esse dia e amanhã também. Nós tivemos uma pequena alteração na programação, tá? O painel que nós vamos apresentar aqui, houve uma mudança. A gente vai falar hoje do rolê que rende o suco da inovação no varejo. E para trazer esse assunto, eu vou convidar ela, especialista em inovação, com formação em administração de empresas e mestrando em comunicação. Atualmente, ela é gerente na diretoria de clientes, pessoa física, onde é responsável pelo relacionamento com novas gerações de clientes do Banco do Brasil. Ele, há mais de 25 anos no BB, especialista em inovação, é gerente de governança e cultura de inovação na diretoria de negócios digitais, onde atua para impulsionar e fortalecer o ecossistema de inovação, conectando tecnologias emergentes a novos negócios, modelos de negócios. E para moderar esse painel, eu, Dani Firmino, como já me apresentei, funcionária do Banco do Brasil há 22 anos e atualmente cuido da coordenação do Bebê Digital Week. É com muito orgulho que eu convido vocês ao palco. Vem para cá, Josi e Teruia. Uma salva de palmas, gente, para eles. Oi, gente, boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Vamos passar um videozinho, teaser? Solta aí pra gente, produção, por favor. Já pensou em curtir o rolê e ainda aprender a fazer seu dinheiro render? Então se liga nessa! Chegou o Rolê que Rende Bebê, o novo game no Roblox. Um tabuleiro digital que simula o dia a dia da galera jovem, com conquistas, perrengues e decisões financeiras importantes. Você joga, se diverte e aprende a equilibrar a grana com a vida social. A cada rodada, um novo desafio. Vai gastar, poupar ou investir? Monte sua estratégia, resolva imprevistos e conquiste seu espaço. Tudo isso enquanto aprende na prática a fazer escolhas mais conscientes. Baixe o aplicativo Roblox, procure por Rolê que Rende Bebê e embarque nessa jornada que junta diversão e educação financeira. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Vou começar com você hoje, Josi. A gente sabe que inovar para o varejo, de modo geral, já é bem desafiador, né? Mas inovar para o varejo, no varejo para as novas gerações, conta para a gente assim, foi muito complexo? É desafiador porque nós estamos falando da nova geração de consumidores do nosso varejo e ainda tem o encontro multigeracional desses consumidores. Então, para um banco do tamanho da nossa empresa, né, do BB, e que a gente consegue, sempre a gente fala, né, nós somos essa startup de 200 anos, gente, é uma das empresas aí consolidadas em nosso país e que se reinventa, que entrega numa visão de ecossistema e atua com atacado, com varejo, setor público. E aí, no meio de tudo isso, de tantos negócios, nós temos esse novo consumidor que, né, vem com suas necessidades de forma de alta exigência mesmo. A régua é alta aqui com eles, tá, Dani? E como que a gente faz, então, para ser um banco diferente, né? A gente começa com um desafio que a gente consegue traçar aqui. O que a gente fez no início, né? A gente olhou, nosso desafio é trazer e adquirir mais clientes, né, consumidores mais jovens, para que a gente tenha também, né, o consumo, né, o aumento de receita aqui nessa base, uma base de jovens entre 18 e a geração Z, né, a Z e os últimos milênios. E aí a gente consiga também encantá-los e, claro, capturar valor para a empresa, entregando valor para a sociedade, mas capturando valor para a empresa, e é assim que funciona o varejo, certo? E o usuário final mudou, ele não é tão leal quanto os outros clientes que já estavam aí na nossa base, e ele é multiplataforma, isso torna tudo muito mais
saboroso, temperado, mas caótico também para a gente. Então, foi aí que a gente então entendeu que essa complexidade ela merecia alguns ajustes de rota. E aí, para ajustar a rota, eu e Teruya hoje temos essa missão em revelar os bastidores desse suco, que a gente fez suco, fez vitaminada, a gente fez de tudo, né, Teruya? A gente está fazendo, continua fazendo. E vamos abrir aqui para vocês. Você falou bem aí de ajuste de rota, de complexidade e falou também de um tamanho de uma empresa, né, que é o Banco do Brasil, né? Eu vou aproveitar então e perguntar para o Teru assim, o tamanho do Banco do Brasil, né, facilita ou dificulta a implementação dessas estratégias voltadas para esse público, que é o público jovem? E já vou emendar outra aqui. Empresas similares ao BB possuem alguma vantagem nesse processo de inovação? Boa, Dani. Muito boa tarde a todos e todas. Eu sou Rodrigo Teruya, gerente de inovação do Banco do Brasil. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, barba preta, tenho 1,80 m de altura, estou com uma camiseta preta da inovação, uma calça branca e um tênis branco. Bom, Dani, a pergunta é excelente, até porque a gente dá a oportunidade da gente falar um pouco do que a gente vem fazendo e a nossa perspectiva. Mas a pergunta sobre é mais fácil ou mais difícil para o nosso tamanho, pelo nosso tamanho, ela é uma pergunta sobre a perspectiva, né, e o ponto de vista do consumidor ou do cliente sobre a ótica de valor. Isso por si só é complexo, até eu falar sobre isso é complexo. Então, se é uma pergunta complexa, a resposta também não é simples. Então, eu posso te dizer de modo mais simplificado, né, ou trazendo com mais simplicidade essa resposta, nós temos vantagens e algumas desvantagens. Sim, o Banco do Brasil é grande, nós somos mais de 120 mil funcionários, estamos em todo o Brasil, atendemos de forma multimodal, desde a tecnologia de ponta mais recentemente lançada até banco dentro de barco, lá nas regiões ribeirinhas. Então, nós somos muito plurais, muito amplos, grandes. Isso é um transatlântico. Então, quando a gente pensa no transatlântico, na solidez, na confiança e na capacidade dele de transporte, de geração de valor, é muito grande. Mas também as mudanças de rota se tornam um pouco menos ágeis. Quando a gente olha, então, para o nosso lado, quais seriam as grandes vantagens? É isso, é a solidez, é a nossa capacidade, a nossa infratech, referência no Brasil e no mundo. Nossa cyber é uma das mais feras do Brasil e reconhecida fora. E a nossa capacidade de inovar é o que talvez tem feito com que a gente consiga trazer essa velocidade ou nos conectar em linha daqueles nossos pares que hoje conseguem fazer movimentos mais rápidos, colocar produtos mais rapidamente no mercado. E é para isso que a gente vem turbinando os nossos processos de desenvolvimento de soluções, produtos e serviços com inovação, conectando ao ecossistema de inovação, conectando as universidades, conectando ao público, onde o público se encontra. Se a gente tem algumas desvantagens de velocidade, eu posso dizer que a gente tem grandes vantagens que a capilaridade nos entrega. Quando a gente pensa que uma startup ela nasce a partir de um problema pontual e o founder da startup está perto desse problema para compreendê-lo melhor, capturar e então fazer a entrega da proposta de valor, eu posso dizer que a gente tem isso diariamente em todas as nossas agências. Então a gente está em todos os pontos do Brasil podendo capturar essas oportunidades de melhoria e construção de soluções inovadoras, ou melhoria das soluções que a gente tem, que não são tão inovadoras, mas que são uma evolução da nossa capacidade de atendimento e da nossa entrega de proposta de valor. E quando a gente olha para o lado de dentro do banco também, além da capilaridade, a gente ainda tem uma baita audiência nos nossos canais digitais. Então, olha o tanto de vantagem que a gente tem de coletar isso tudo que, ao final das contas, entrega a proposta de valor. Então, a gente sofre com algumas questões relacionadas a time to market ou velocidade de entrega, o que a gente vai melhorando com a conexão da inovação aberta, e a gente vê isso em várias soluções que a gente tem entregue, mas, por outro lado, a gente tem uma enorme vantagem de estar perto dos nossos clientes, de compreender, de poder usar os dados em nosso favor para poder fazer essa virada de jogo e melhorar essa chegada de valor aos nossos clientes também do público jovem. Você tocou em pontos aí
bem bacanas, assim, que acaba que a gente se vê muito na sua fala, porque você acabou de dizer, inclusive, que a gente está próximo do cliente, a gente entende ele, e você falou muito em inovar, inovar, inovação. Inclusive, a campanha nossa, né, falar de inovação, é uma das campanhas também que a gente leva para o Bebê Star Week, em que a gente fala que a gente, nós brasileiros, já nascemos, já está no nosso DNA inovar, por dois motivos. Eu vou citar vários motivos, mas eu vou citar dois. Um deles é a capacidade e a criatividade mesmo que nós temos. Mas uma até bem mais profunda é pela necessidade. Então, surgiu uma necessidade, a partir dela, a gente se vê com a brilhante, né, capacidade de inovar, então já está muito no DNA mesmo, né, e não é diferente todo esse estudo que vocês fizeram e fazem, né, para levar sempre um produto, né, uma solução que se adeque mesmo, e não só se adeque, que conquiste, né, que é bem o rolê que rende, né. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, Josi, assim, conta para a gente como vocês fizeram um varejo diferente para conquistar o público jovem. Primeiro que essa pergunta ela é recorrente quando a gente conversa com o mercado e a gente apresenta o case do Rolê que Rende. E recentemente, inclusive, a gente está sendo premiado em linha com um varejo inovador, né? Tem uma premiação chegando aí para a gente, porque a gente conta muito os bastidores e desvenda muito esse case para mostrar que tem uma complexidade e tem muita criatividade, que é o lado da otimização de recurso. Quero falar aqui, sim, que os recursos são escassos. Não é simples fazer o rolê render, gente. A gente tem o Core aqui, um conteúdo de educação financeira, e quando a gente olha para o orçamento no banco, a gente tem todo o ecossistema, né, aguardando investimento de tecnologia, investimento de marketing, os investimentos da própria aqui, né, da vertical de inovação. E tudo isso, dentro de uma empresa desse tamanho, a gente só conquista recurso apontando potencial, fazendo a conta chegar nesse nível, né? De tudo bem, eu vou investir, qual é o ROI? E aí a gente olha para jovens, existia muito esse mito, né, que eu sempre estou falando, não falem mais que os jovens não consomem, eles consomem muito, gente, inclusive influenciam o consumo. É por isso que a estratégia de estar junto com o público jovem, ela é um vetor de transformação no varejo. O jovem, ele influencia o consumo dos pais, ele já consome ele mesmo no nome dele, né? Então, os primeiros cartões, aquisições de conta, o primeiro carro, o primeiro apartamento, tudo é o primeiro. E tudo isso é potencial, é potência para o nosso varejo. Então, quando a gente faz essa conta de captura de valor, entrega de valor para o cliente, captura de valor para a empresa, o ROI é positivo. Então, o Banco do Brasil ele não entrou nessa arena de se fazer presente de norte a sul do país com o circuito Rolê que Rende apenas pelo ROI intangível, né, o ganho de marca. Não, é porque na conta, no final, está fazendo muito sentido para rejuvenescimento. Aí eu vou trazer uma tríade para vocês. Como que essa estratégia se sustenta? É uma tríade, tem rejuvenescimento de marca, onde vocês podem ver aqui, é um Banco do Brasil que se apresenta por meio de esportes, a gente tem aí Raíssa, né? A gente tem o surf, tem toda essa construção, uma narrativa de marca, então o brand vem muito forte. E aí o segundo alavanca, nós temos a aquisição de clientes, então base mesmo, trazer clientes novos, e a terceira é rejuvenescimento de resultado, que é quando a gente fala do aumento de receita média do nosso cliente jovem. É assim que a gente faz um varejo inovador, quando a gente olha para o potencial que temos, e a nossa base ela é gigante, e também a nossa empresa, como provedor de soluções financeiras, é completa. Então, quando o consumidor nos olha, e eles resolveram isso para a gente, tá? Os próprios jovens nos deram o resultado dessa equação que parecia tão difícil de se resolver. Em um conselho de clientes, um universitário nos falou: vocês não precisam decididamente entrar em arenas com os neobanks, porque vocês são completos. Em um dado momento, eu não vou mais querer ficar travando ali um atendimento de maior complexidade com um chatbot, com um robô. Eu quero um humano. E vocês têm os humanos espalhados por todo o país em mais de 5.000 lojas. Então, isso para a gente é força. A marca de vocês é forte e ela é consolidada. Então, a gente vai procurar um banco também presencial. Então, que vocês sejam esse banco
que nos atende, que nos entende, né, que resolve a nossa vida. Então, eles resolveram a equação para a gente. Então, só para concluir, por que o nosso varejo é inovador, na Febrabantec nos perguntaram, não é contraintuitivo começar uma estratégia para natos digitais pelo modo presencial, onde vocês atuam por meio das lojas? Primeiro foram para as lojas e depois estão vindo com toda a força e a potência para o digital? Eu disse, não é contraintuitivo porque nós somos fortes com as lojas. Nós temos uma squad de vendas, um squad de elite. E que hoje, se vocês forem olhar, aqui está acontecendo isso. É um case que vocês conseguem olhar agora. Aqui no stand, nós temos filas e mais filas infinitas, tá? Participando da nossa gamificação e durante a abordagem, né, nós temos aqui uma squad de vendas atuante, eles estão abrindo contas, gerando cartão universitário, porque a conta é grátis, o cartão é o maior limite de porta de entrada, gera cashback, gera pontos, é um cartão que é Visa Internacional, tudo isso feito para o nosso cliente mais jovem. Então, isso tudo está acontecendo no negócio dentro de um evento de inovação, porque o cliente percebe o valor. Essa é a hora que a gente entrega valor para o cliente. E aí essa conta fecha. Isso torna o nosso varejo inovador. E no digital, o Teruya já trouxe aqui o spoiler, né? De como nós estamos potentes, porque temos canais otimizados e um onboard que é eficiente nessa porta de entrada. Não, e eu falo também que quando eu ouvo, como é que vocês estão indo na contramão, né, com tantos entes digitais, né, 100% digitais. Eu falo que a nossa empresa é uma jovem senhora, às vésperas aí praticamente de fazer 217 anos, que se adaptou, ela também é digital, né? Ela tem o seu 100% digital, mas ela não deixa de atender aquelas comunidades que você trouxe na sua primeira fala, né, Teruya? De a gente vai até eles, o banco está lá, então o banco está presente aí na vida dos brasileiros há mais de 2 séculos, né? E o que a gente conquistou e se mantém é ter toda uma geração, né? Porque a gente fala meio que numa pegada de família, né? Eu tive um dia um avô, um bisavô que foi do banco ou que trabalhou, que foi cliente e vai se perpetuando. E o banco se adapta. Não é à toa que a gente está aqui num espaço totalmente jovem, né? Que conversa muito com a geração, as novas gerações. Para a gente que é funcionário lá, é um orgulho dizer isso, né? Com muita propriedade, né? E você acaba trazendo também não só essa questão, mas também, se não tivesse a pergunta de complexidade, você aí narrou para a gente todo o desafio que teve, complexo, porque são muitas variáveis ali, né? Para chegar nesse sucesso que é o Rolê que Rende, né? Eu, assim, com todo carinho e com todo orgulho mesmo, para mim é assim, um super orgulho ter esse primeiro jogo, né, físico, né, do banco, muito, assim, muito bacana poder levar isso para as pessoas, com o intuito essencial, né, gente, de educação financeira, que eu acho um assunto tão denso, a gente falou sobre isso ontem, né? E o jogo ele materializa o movimento estratégico. É que o movimento estratégico ele também leva o nome de Rolê que Rende, né? Que a gente fala que é a nossa skin pop e vibrante para atuar com as novas gerações. Essa skin, eles falam só de games, de jogos, né? Mas, enfim, a gente se veste com essa skin mais pop e vibrante e entra, gente, nas universidades, nas startups, nos hubs de inovação. Também a gente entra nas escolas, né? Ensino Fundamental 1 e 2, com esse movimento que é estratégico. E aí, sim, dentro do movimento, que a gente cria toda essa atmosfera de gamificação e também de negócios, a gente apresenta assets tecnológicos. É por isso que a gente sempre está aqui junto com a Dani, falando de tecnologia e inovação, apresentando nossas soluções, porque a gente lançou o primeiro jogo de educação financeira com realidade aumentada e ele é do Banco do Brasil. Não existe outro antes da gente. Nós lançamos ano passado e esse ano, na Febrabantec, a gente lançou a versão desse jogo de realidade aumentada no Roblox e agora sim em uma plataforma de escala global e estamos aí com números ascendentes e uma votação que é popular do Roblox, está com 90% de aprovação. E a conversa com eles, né? É literalmente saber falar com o meu público, né? Que bacana. Teruya, que destaques você faria para outras empresas que desejam, que buscam inovar no varejo? Bom, se você falar copia a Josi, você ganha pontos. Fica de olho na Josi, né? Segue a Josi aí ganhou nas pontos redes e no LinkedIn. É minha amiga há muito tempo, então Ele está de olho na coroa do rei do rolê ali. eu posso recomendar. E aí tem um ponto legal, acho que um pouquinho antes da gente entrar nesses destaques, é o ponto de recomendação. Bom, público jovem, né, eu posso falar com um nível de propriedade, porque eu tenho um público jovem em casa, né? Então tenho uma de 18 e 2 de 13. Oi, Jean, tudo bem? Nossa estrela.
Então, sobre público jovem, a gente tem que pensar em algumas características que são preponderantes desse consumidor. E tem uma bem legal. E aí, é até é uma trend, é um meme, falar assim, ódio de gastar muito com comida ruim. Quem nunca, né? Pensou nisso e quem nunca vivenciou. Eu sou desse time. Mas qual que é a característica por trás disso e por que isso se impulsiona tanto? Justamente porque esse público está observando características de qualidade e não somente preço. Então tem que valer a pena. As coisas precisam valer a pena. Quando a gente observa a questão de valer a pena, aí conecta um pouquinho com esse aspecto que você trouxe um pouco antes, Dani, do presencial, das pessoas por trás. Porque se ficar muito digitizado apenas, existe uma tendência dessa fuga da qualidade, do valer a pena. Então, a camada humana traz uma profundidade e qualidade que o jovem ainda observa. Então, percebe que, por mais antítese que possa parecer, ter a camada humana faz muita diferença quando a entrega de qualidade está ali no topo da observação. Então, só para fechar um pontinho, contribuindo aquilo que vocês discutiram agora. E falando sobre os destaques que eu faria para outras empresas trazerem a abordagem de inovação, bom, 3 pilares aí: estratégia, cultura e pessoas e ferramentas. Acho que esses 3 pilares são fundamentais. Então, uma observância estratégica, ter um board que se comprometa com a inovação é fundamental, porque por mais que a gente fale que a inovação se constrói nas bases, o alinhamento estratégico é preponderante quando a gente está falando de organizações de quaisquer tamanho. Quanto maior a governança, maior a necessidade dessa percepção de valor. Então, estratégia muito bem alinhada, dirigida para a inovação, uma construção de longo prazo e uma visão de longo prazo. E aí a gente vem com as questões relacionadas a propósito. Cultura e pessoas. Então, desenvolvimento de pessoas pró-inovação, tecnologias emergentes, novas metodologias de trabalho, observância ao que o mercado vem exigindo e as vantagens de se implementar essa cultura de inovação. A cultura de inovação, consigo, ela já traz um valor muito grande, que é a capacidade de você promover o pensamento crítico. E se a gente voltar na filosofia, por que existiu o pensamento crítico? É justamente para questionar o status quo. E o status quo, ele é aquilo que nos mantém no lugar que estamos. Quando a gente fala de evoluir o pensamento crítico, a gente fala de romper com as barreiras. E de onde nasce a inovação, se não dos incômodos? Então perceba que o investimento em cultura e formação de pessoas é fundamental para fazer essa próxima etapa. E na sequência as ferramentas, porque se não há um ambiente, se não há uma construção de oportunização de praticar a inovação e colocar na rua e demonstrar o valor disso, as coisas ficam pelo caminho. Então, a sequência e a jornada, elas exigem esses 3 aspectos. A estratégia alinhada, as pessoas com uma direção, um caminho, e as ferramentas que garantem método, onde você tem um ciclo regular de melhoria constante. Não sei se era isso que você perguntou, mas Não, eu bacana. achei legal falar sobre isso. E eu consigo terminar a jornada, né? Porque eu começo com a estratégia, eu tenho ali as pessoas para poder fazer aquilo Perfeito. acontecer e eu tenho ferramentas para propiciar e materializar isso, né? Perfeito, Dani. E a jornada de você ter um momento de pensar, criar e até uma entrega de valor dentro de uma solução, de um game, de uma gamificação, de um processo desse que entrega, ele faz com que a inovação tenha de fato o valor que ela teve lá no início, quando pensada, mas ela se materializa aqui, nesse momento de entrega, porque somos empresa, precisamos de resultado, observamos a necessidade dos nossos clientes, eles têm que também entender que isso está aderente àquilo que ele entende como proposta de valor. Bacana. Eu queria até complementar só À um vontade, à exemplo. vontade. Banco do Brasil, ele tem um core de atuação, mas o Banco do Brasil não entregava brinquedos. Fiquem com essa provocação em mente. Como foi, né, difícil para a gente sair, gente, com esse brinquedo, que, né, pelo Inmetro é classificado como uma entrega de um brinquedo. Então, o jogo de tabuleiro, mesmo que tenha toda a inovação, com realidade aumentada, nossa, que incrível. Quando eu chego no Inmetro, é um processo. Tem uma complexidade, tem um CNPJ assinando e assumindo os riscos de entregar isso para um consumidor a partir de 12 anos. E aí, volta para o Banco do Brasil, né? Para o nosso mundo de processos. Vocês acham que quantas diretorias eu tive que envolver para a gente sair com esse brinquedo? Gente,
pelo menos assim foram mais de 8 interlocutores de níveis estratégicos, todos chancelando, cada um no seu processo, avaliando, né, aprovando, documentando, até chegar ao nível em que estamos prontos. Vamos para a esteira de fabricação e produção. E agora, né, temos aí o nosso rolê que rende, primeiro em escala, né, de entrega de brindes como ativos promocionais, e aí agora no próximo trimestre entrará também como uma troca, né, por pontos nas nossas lojas BB, então por meio de pontos Livelo. Fica aí, tem um spoiler, tá? Rolê que rende em jornada aí de troca com pontos. A gente não combinou, senão o que eu vou ganhar ainda, eu colocaria ele aqui do lado para mostrar, mas a gente não combinou antes. Vamos falar A de Dani tá paquerando esse jogo, vai rolar para você, vai render seu rolê. Para minha filha. Vamos falar de futuro, um pouquinho de futuro. Como que as tendências de comportamento, né, desses consumidores jovens, eles devem impactar o varejo nos próximos anos e como que o nosso banco está se preparando para isso. Bom, eu ontem até falei um pouquinho, a gente tinha aqui estudantes, né, de ensino médio, eles estavam aqui também atentos, mas é rápido, é simples, é bem lógico. Se o consumidor mudou, é claro que eu tenho todo um impacto aqui no meu core de atuação. Esse consumidor, por ser multiplataforma, já torna tudo isso uma grande arena para a gente, né? Onde hoje ele me quer para cartão, mas amanhã talvez ele não me queira para veículo. Hoje ele topa um seguro meu, mas talvez ele não tope amanhã comprar, sei lá, um microseguro de telas, porque em alguma concorrência é mais barato, mais fácil, enfim. Então, isso tudo é tendência. E aí o nosso varejo ele se torna cada vez mais hiperpersonalizado, cada vez mais modularizado, e na visão do nosso cliente, ele resolve isso muito bem, tá? A gente que tem, às vezes, um certo apego em querer que ele seja só nosso. Ele topa operar com 10, 12 marcas. Então, tá aí uma tendência de futuro para o nosso varejo, tá? Conseguir extrair valor desse varejo multiconectado, multiplataforma e que pergunta para o chat GPT qual é a minha bênção de hoje. Tá todo mundo ligado aí nesse meme? Se vocês não estão, né, Comunica TI, coloca aí uma edição para mostrar o meme do chat GPT. Fica a dica aí, viu? Comunica TI. Não, e que bacana. E o legal é que todo o desenho foi feito, toda a estratégia montada, pensando que esse público ele tem outros também, né? Ele tem outras entidades, outros bancos, né? Outras empresas. E eu quero trabalhar para ele, que eu não quero exclusividade, né? Você falou bem disso, muito bacana. A gente já falou de tudo um pouco aqui, e o que eu vou perguntar também já foi falado de forma mais espaçada, quando a gente falou da nossa, né, da jovem senhora aí de quase 217 anos. Como equilibrar, essa é para o Teruya, como equilibrar a tradição de uma marca consolidada como o BB, com a necessidade de criar novas experiências inovadoras, né, para públicos jovens. É um desafio, eu sei, mas a gente quer ouvir de você. Essa é boa, é um grande desafio. Bom, a gente, quando fala sobre inovação e banco e mercado e posicionamento, a gente fala que não tem uma escolha em ser inovador. Isso é um imperativo estratégico. O banco precisa. O banco é inovador desde sempre. O Sistema Financeiro Nacional do Brasil é uma das frentes de maior reconhecimento no mundo quanto à tecnologia, quanto à tecnologia embarcada, quanto à inovação. Então, a gente inovou lá atrás, quando não existia cartão de crédito, isso é uma inovação. A inovação é tudo que pressupõe agregar valor a um modelo de negócio, a uma percepção do cliente. Então, a gente inovou lá no cartão de crédito, no ATM, né, no terminal de autoatendimento, a gente inovou em diversos aspectos ao longo do tempo. Isso não é uma coisa nova. Todas as indústrias sempre precisaram trabalhar com foco na inovação. Nos últimos anos, vem se falando muito em ambidestria corporativa empresarial, onde você mantém o motor 1 rodando e cria o motor 2 para que seja lá na frente o seu motor 1 tendo geração de receita e resultado. Então, sempre foi necessário. Agora, a velocidade de inovar é acelerada, porque a tecnologia trouxe uma capacidade de escala que anteriormente nós não víamos. Se hoje a gente vive na chamada era pós-digital, porque a gente já passou, né, do letramento digital, então a gente precisa ter velocidade de resposta. Quando eu penso em equilibrar essas duas coisas no Banco do Brasil, a gente tem o melhor dos dois lados hoje, porque a gente tem uma governança muito consolidada e nós também somos reconhecidos pela governança. Isso nos permite sermos seguros, o que um banco, por natureza, deve ser seguro. É ali que eu preciso confiar. E a confiança ela emerge desse sentimento de se sentir
seguro. Então, se a gente é confiável, é porque a gente construiu uma base muito sólida de confiança. Na sequência, é o nosso compromisso com o nosso cliente, com o nosso consumidor. Isso a gente tem desde sempre. E aí os números mostram, a gente está fora do ranking Bacen de reclamações há pelo menos 18 rodadas. A gente está lá embaixo, ou seja, compromisso com o nosso consumidor. Então a gente faz olhando o nosso propósito de ser próximo e relevante na vida das pessoas. Isso é solidez de um banco forte, é tradição. Mas, de outro lado, a gente tem acelerado o processo de incorporação de novas tecnologias ou tecnologias emergentes dentro dos nossos processos. A gente tem feito um uso intenso da conexão da inovação aberta. Nós temos um fundo de Corporate Venture Capital, onde investimos em mais de 50 startups, sendo que temos 10 startups conectadas diretamente ao nosso modelo, aos modelos de negócio, já entregues 3 soluções conectadas a startups. Então, isso é a resposta que a gente precisa dar em ser inovador. O maior asset, um dos maiores assets dos tempos atuais é o tempo. Quando a gente conecta o banco a uma startup com uma solução que já foi testada, experimentada e vem com valor para a gente está adquirindo esse asset, o tempo de desenvolvimento de uma solução. Então, é a forma que a gente consegue hoje equilibrar, né, seja com esse exemplo, mas temos outros tantos, a tradição de sermos fortes, procurados, as pessoas e as empresas querem ser parceiras do banco, e a gente trazer as soluções com maior velocidade, conectando o que tem de melhor no mercado, olhando e observando o que tem de melhor no mercado e trazendo para os nossos clientes, complementando essa proposta de valor que a gente já entrega muito bem hoje. Então, eu acho que esse seria um bom caminho, né? Usar da inovação para acelerar essas entregas, e é o que a gente já tem feito. Bacana, a gente está caminhando para o final, mas eu quero jogar uma aqui para vocês dois. Não estava combinado. Eu tô achando o olhar dela bem ameaçador, Teruya. Vou até virar aqui. Medo. A nossa campanha, né? Inovar é puro suco de Brasil. E eu vou pegar o gancho com ela e dizer o seguinte: o que vocês consideram ser o suco de inovação no varejo no contexto do Banco do Brasil? Eu quero ouvir de vocês dois. É por isso que o Teruya começa. Não, fala, Josi, fala, eu quero ver você. Primeiras damas. Olha só como é que ele é, gente. É Eu porque quero- ele é amigo. Eu quero ver. Não, mas o meu suco, vamos lá, na minha visão aqui, então, o que eu coloco no suco, gente? Com certeza, proposta de valor, que aí eu vou traduzir para vocês como experiência. Vou colocar também estratégia comercial, a gente precisa desse push de varejo. E claro, né, a gente vai falar também de algo que não pode faltar. A gente vai falar de pessoas. E para arrematar, para ficar ali um tempero, um sabor, eu vou entregar isso tudo com orçamentos criativos, porque esse é o rolê que rende no Banco do Brasil. Boa. Não, eu achei muito legal. E assim, o que eu traria também de suco do varejo, né? De suco da inovação para o varejo, essa perspectiva. Bom, primeiro, sustentabilidade no sentido mais amplo possível. E quando a gente fala de investir em finanças pessoais, como a gente tem o Minhas Finanças, por exemplo, que a gente traz educação financeira e aí sustentada por modelos de dados e IA turbinando isso, trazendo isso de forma simples, eu diria que esse é um grande componente, sabe? Essa nossa preocupação e o interesse com a sustentabilidade. E aí eu estou falando de termos uma empresa sustentável ao longo do tempo. Chegamos até os 216, quase 217, né, em outubro, e temos muito mais pela frente. Mas isso só vai ser possível se a gente compreender que a gente tem um papel aqui de geração de receita, valor para os nossos acionistas, para o controlador, para a sociedade como um todo, mas que a gente tem também alguns compromissos. E dentro desses compromissos, fazer as melhores entregas da proposta de valor, entender a nossa relevância, fazermos a nossa proximidade ser real e gerar essa sustentabilidade nos negócios. A inovação, ela pressupõe isso, manter a relevância e a sustentabilidade de uma corporação ao longo do tempo. É fazer o que a gente faz muito bem e continuar fazendo isso cada vez melhor e mais aderente. E não só no núcleo de atuação que a gente faz. E aí eu colocaria, então, o Beyond Bank como talvez uma cereja ou um ingrediente a mais Boa. dentro do suco. Gostei, eu aceito aqui no meu liquidificador Tá vendo? também. Eu sabia que ia sair alguma coisa. O Beyond Bank, por quê? Hoje a gente bebe da fonte da audiência. Nós, eu, vocês, todos,
e as nossas crianças também, porque a audiência é determinante. Por isso, os influenciadores conquistaram um espaço tão preponderante na vida das pessoas. Então, se a audiência é importante, você tem que aproveitar dessa audiência que você já tem, eu digo nós, o banco, para ir além daquilo que você oferece por natureza, serviços bancários. E aí a gente vai, então, para ocupar mais espaços na vida das pessoas. Isso também é sobre relevância. Então, a gente sempre falava, né, usando termos técnicos, né, que a gente buscava, os bancos, as empresas buscam o share of wallet, ou seja, a fatia de carteira que você ocupa para share of life. Então, você ocupar fatias de vida da pessoa ou espaços na vida das pessoas, porque ali, uma vez que você consiga ser relevante, você vai fazer parte da vida dessas pessoas e, de forma quase natural, você está embarcado em solucionar as necessidades, as buscas, os interesses dessas pessoas. E aí o Beyond Bank vem fazer essa camada. E a gente tem nosso exemplo do Shopping BB, onde a gente, dentro do nosso aplicativo, que tem mais de 8 milhões de visitas por dia, 8 milhões, ó, é bastante, fazendo transações financeiras, podendo sair dali comprando livro, TV, geladeira, tênis. Então, ele está podendo alcançar muito mais do que só os negócios do núcleo financeiro. Ele também está avançando para o seu atendimento do seu share of life. Beleza? Gente, dá vontade de ficar aqui falando e falando mais. E eu, como também produção, né, não posso usar em meu favor aqui, né, e fazer o painel de 35, 40 minutos, porque tem conversa para muito Ainda tempo. tem o sorteio. Mas eu sei que tem uma surpresa que você vai trazer pra gente, né, Josi? Pra gente fechar aqui essa super conversa com chave de ouro. A gente está aqui fazendo o Rei do Rolê, e aí, gente, é um duelo, tá? Se vocês quiserem duelar depois, garantir ali a coroa de rei ou rainha do rolê. Mas aí vamos fazer uma degustação, porque lá no Rei e Rainha do Rolê, eles ganham 1000 pontos livelo. Então vem para cá, Bianca. O Thiaguinho vai matar. Eu não vou levantar hoje para não quebrar o enquadramento, né? Já combinamos. Mas aí, acho que quem está aqui ganhou umas fichinhas, né? E aí o Teruya vai mentalizar de 1 a 25, eu acho, 24. E aí o número, Teruya, vai ser a pessoa que vai ganhar 1000 pontos. Pegando o cheque de 1000 pode pontos subir, aqui. Bianca. Vem pra cá, querida, por favor. Pode vir. Tá bom assim, Tiaguinho? Aí tá Mas perfeito. vem para cá. Isso. Vai Porque lá, Teruya. De quanto? Faça o seu show. De 1 A 25. 180. Errou. Pode levantar. Pode levantar. O Thiaguinho autorizou, então Obrigado. a gente levanta. Obrigado, Thiaguinho. Bom, de 1 a 25, 16. Bingo! Vem pra cá. Aê! Vambora! 1000 pontos! Gente, não é palestra silenciosa, é só aqui, tá? Pode aplaudir. Gente, bora falar aí. Pode até gritar aí. Que lá fora todo mundo quer saber o que aconteceu. Falar o seu nome, de onde você vem, né? Diga a cidade de onde está falando. Eu sou Marielle, eu venho do Espírito Santo. Aí, Uma salva de palmas pro Espírito Santo, gente. Parabéns para Marielle. Marielle, seja muito feliz com 1000 pontos na plataforma Livelo. Depois Bianca vai te explicar como funciona. Foto? Vem. Tiaguinho vai tirar um retrato ali, retrato. Aí. Obrigada, gente. Parabéns. Esse aqui é o nosso rolê que rende. Vamos fazer todo mundo junto? Quando a gente fala, esse aqui é o nosso, aí todo mundo fala rolê que rende, porque a galera fica enlouquecida para saber o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Eu posso perguntar então? Que rolê foi esse? E aí a galera responde? Aí você vai falar que rolê. Vocês respondem rolê que rende. Essa é a rolê que- contrassenha. É muito simples. Peguei. O Teruya veio já em 300 rolês. Ele sempre me pergunta. A senha, rolê que rende. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. Que rolê foi esse? Rolê que rende! É sobre isso. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Convidamos todos vocês para os dias 28, 29 e 30 a estarem conosco no BB Digital Week, o maior evento de inovação e tecnologia do Centro-Oeste, em Brasília. A gente aguarda todos vocês lá. Muito obrigada. Bora pro Obrigado. Cerrado. Vamos lá, gente. Já vou pegar a nossa foto.